a correção agora do exercício 14. No enunciado temos o seguinte: determine as medidas dos segmentos BC e AC, tá? Então já vou fazer uma anotação aqui, ó, colocando as incógnitas relativas às solicitações do exercício. Então ele quer que eu calcule o BC. Vamos anotar aqui, ó. Esse daqui é o BC, que para mim vai ser o X, tá? E ele quer que eu calcule o AC também. O AC aqui para mim vai ser o Y, tudo bem? Da figura abaixo, ele coloca aqui ABC. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Melhor, ele coloca não, ele pergunta, tá? Ele quer saber se o triângulo ABC é retângulo. Então, vejam bem, ele me fez 3 solicitações. Pediu a medida BC, pediu a medida AC e quer saber se o triângulo é retângulo. Na verdade, ele poderia ter feito só a última pergunta. Por quê? Para eu provar que esse triângulo é retângulo, tá? Eu teria que provar que esse ângulo aqui em A é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá certo? E aí eu poderia usar as medidas para fazer essa demonstração. Automaticamente eu calcularia o x e o y. No entanto, eu também poderia utilizar a estratégia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e aí eu não iria calcular as medidas. Então, por isso que ele faz vários pedidos, tá certo? Bom, o que eu vou fazer em primeiro lugar aqui, tá? Olha só, aqui esse triângulo aqui, o triângulo ABD, é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu consigo calcular essa medida BD e eu consigo calcular a medida AD, tá? Vou até colocar aqui o AD como H. Bom, se eu calcular a medida BD, eu tenho uma parte do X, tá? Só que aí eu precisaria do DC. O problema é que o DC está associado a esse outro triângulo que também é retângulo. Por quê? Porque se esse ângulo à esquerda é reto, o ângulo à direita é reto também, porque os dois formam 180. Então, se eu tenho 90 de um lado, eu vou ter que ter 90 do outro. Tá legal? Então, esse outro triângulo aqui à direita, o triângulo ADC, também é retângulo. Tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar em separado esses triângulos. Então, primeiro, o triângulo BAD. Aqui eu tenho a medida H. Aqui a hipotenusa é 8. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E aqui eu vou ter uma medida que eu vou chamar de M. Tá certo? Em relação a esse triângulo, o H é o cateto oposto aos 60 graus. O 8 é a hipotenusa, que eu vou chamar de H maiúsculo. E o M é o cateto adjacente aos 60 graus, tá? Depois eu vou utilizar o outro triângulo, que é esse triângulo à direita, que é o triângulo ADC. Nesse triângulo aqui eu tenho a medida Y, eu vou ter essa medida DC que eu vou chamar de N, e eu tenho a medida D, que é o H. Nesse triângulo aqui, o Y é a hipotenusa, tá? Então aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque se eu usar Hzão de novo, não vai funcionar. Então vou chamar aqui a hipotenusa de G, tá? Esse Hzinho, ele é o cateto oposto ao 45 graus, que é esse ângulo aqui que está alocado no vértice C. Então aqui eu tenho 45 graus. Opa, 45 graus não. Aqui eu tenho cateto oposto ao 45 graus. Aqui é o ângulo de 45. E aqui embaixo o N é o cateto adjacente ao 45 graus, tá certo? Então vou usar todas essas informações para chegar no que ele está pedindo. Vamos lá então com muita calma e por partes. Então vou começar pelo triângulo ABD. Então, do triângulo ABD, o que eu posso utilizar? Tá? Eu quero relacionar aqui ó, a hipotenusa, porque é a medida dada, e o cateto adjacente, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para H, porque eu vou chamar de hipotenusa mesmo, para poder destacar essa ideia aí de hipotenusa, tá bom? E aí depois a gente conversa mais sobre isso. Então, vamos lá. O que relaciona a hipotenusa com o cateto adjacente?
é o cosseno, tá? Então, o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente aos 60 graus pela hipotenusa, tá bom? Vamos substituir os valores aqui, então. O cosseno de 60, eu tenho lá da tabela, do 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tudo mais. Cosseno de 60 é igual a meio, tudo bem? Vou colocar na forma de fração. Eu sei que você deve estar perguntando, professor, poderia colocar na forma decimal? Poderia sim, sem problema algum, tá bom? Eu particularmente gosto de trabalhar com as frações. Só uso decimal quando é uma situação mais simples, julgo eu, né? Então vamos lá, cateto adjacente é o M e a hipotenusa é o 8. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 8 que está aqui dividindo, tá? E vou passar ele multiplicando, só isso. Então vai ficar meio vezes 8 é igual a M. E com isso eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da letra só, pessoal. Vai dar M igual a metade de 8, pessoal, multiplicar por meio é pegar a metade, tá? Então, o M é igual a 4. Prontinho, está calculado o M. Vamos agora continuar ainda aqui no triângulo ABD. E vamos agora calcular o H, porque eu vou precisar do H para o outro triângulo. Bom, dessa vez eu vou usar o ângulo de 60. Vou utilizar o cateto oposto, que é o Hzinho, que é a distância do A até o D, e vou utilizar a hipotenusa. O que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 60 é igual ao cateto oposto a 60 dividido pela hipotenusa. O seno de 60, se você for lá na tabela, tá, dos arcos notáveis, vale raiz de 3 sobre 2. Puxa, professor, raiz. Pessoal, um número como qualquer outro. Às vezes a raiz torna até o meu cálculo mais simples, porque eu só copio, eu não vou precisar fazer conta. Então, não precisa ficar preocupado não, tá bom? Cateto oposto a 60 é o Hzinho. Tudo isso sobre a hipotenusa vale 8. Mais uma vez, vou pegar o 8 e vou passar multiplicando. Então, olha só, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes 8. Tudo isso é igual a H. Uma estratégia de cálculo aqui na multiplicação de frações é o seguinte: o 8 está multiplicando, o 2 está dividindo. O que eu posso fazer? Dividir o 8 pelo 2. Ah, mas eu posso fazer isso, professor, e desconsiderar a raiz de 3? Pode, não tem problema. Porque as operações são operações contrárias à multiplicação e divisão. Então, nesse caso, não importa a ordem com a qual eu executo as operações, tá bom? Então, vamos lá. Dividir aqui o 8 pelo 2 vai dar 4. E aí basta multiplicar a raiz de 3 pelo 4, que eu chego na resposta. O H é igual a 4 raiz de 3. Percebam que nesse exercício ele não me forneceu a unidade, então eu deixo apenas a resposta numérica, tá certo? Prontinho, pessoal. Está calculado o Mzinho, que é a medida BD, e está calculado o H. Vou até anotar aqui, ó. O BD é o Mzinho, o DC é o M. Tá legal? Vejam que até o momento eu não calculei nada do que ele pediu. Não calculei nem o BC, que é o M mais N, que é o X aqui, e nem calculei o AC, que é o Y, tá certo? No entanto, se eu olhar agora para o segundo triângulo, tá? Eu vou conseguir calcular a medida que eu preciso, que são o DC e o AC. Vou começar pelo AC. O Y aqui é a hipotenusa, o Hzinho é o cateto oposto ao 45. O que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então vamos lá, do triângulo. Opa! Então, do triângulo ADC, eu vou começar utilizando o seno. Então vamos lá, seno de 45 é igual cateto oposto a 45 dividido pela hipotenusa. Seno de 45, lá da tabela, raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto a 45 é o Hzinho que a gente já calculou e vale 4 raiz de 3. E a hipotenusa é o que eu quero saber, que é o y. Tudo bem? Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Tem várias formas, tudo bem?
Eu vou pegar o y e vou passar multiplicando, tá? E vou pegar o 2 que está dividindo e vou passar multiplicando também. Então, eu vou multiplicar em x. Vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes y, que é igual a 2 vezes o 4 raiz de 3. Tudo bem? Aí, como eu quero calcular o y, eu vou ter que pegar essa raiz de 2 que está multiplicando e vou ter que passar a dividir. Então, vai ficar assim. Eu vou pôr aqui do lado porque eu vou precisar de espaço. Y igual 2 vezes 4 vai dar 8 raiz de 3. E tudo isso sobre a raiz de 2 que eu passei dividindo. Bem, essa resposta numérica está correta. Qual é o problema? Em matemática, convencionou-se que a resposta deve ser sempre racionalizada quando for necessário. Esse é um caso. Então, eu não posso deixar a raiz no denominador. O que eu faço para eliminar a raiz do denominador? Simples. Basta multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Por que isso, pessoal? Primeiro, quando eu multiplico e divido pela raiz de 2, na prática, eu estou multiplicando o número por 1. Porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Ou seja, eu não estou alterando o valor. Eu estou alterando o que eu escrevo, mas o valor está sendo mantido, tá bom? Aí vamos às contas então. Em cima, eu posso multiplicar as raízes porque elas têm índices iguais. As duas são raízes quadradas. Então vai ficar 8 raiz de 6, porque eu multipliquei o 3 pelo 2. E embaixo, eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2. Um número vezes ele mesmo é o número ao quadrado. Tá? Então, isso daqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. O que acontece quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado? Eu posso cancelar a raiz e a resposta refere-se apenas ao radicando, que é o número que está dentro da raiz. Tudo bem? Para terminar, ainda posso fazer mais uma coisa. Posso dividir o 8 pelo 2. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Resultado final, então, aqui do y é 4 raiz de 6. Prontinho, está calculado o y, tá bom? Vamos, então, agora aqui do lado, fazer a última parte do cálculo aí que ele pediu em relação aos triângulos. Eu vou agora ainda no triângulo ADC, tá? Deixa eu até mudar a cor aqui desse risco para chamar a atenção. Então vamos lá. Ainda estou no triângulo ADC e no triângulo ADC agora eu vou utilizar o N porque eu quero calcular o DC, tá? O N é cateto adjacente e pelas medidas dadas não tenho o que fazer. Tanto H quanto Y tem raiz. Então eu vou usar o próprio H mesmo, tá bom? Então eu vou usar o N e o H. Para usar o N e o H, eu preciso associar o cateto adjacente e o cateto oposto. E isso eu faço pela tangente. Então, tangente de 45 é igual cateto oposto a 45 dividido pelo cateto adjacente ao 45. Tangente de 45 é 1. Cateto oposto a 45 é o Hzinho, que vale 4 raiz de 3. E o cateto adjacente é o N, que é o que eu quero calcular. Aqui está simples, o N que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes N é igual a 4 raiz de 3. 1 vezes N é N, e isso é igual ao 4 raiz de 3. Pronto, vamos lá então, ó. Uma das medidas que ele me pediu. Então, vamos colocar aqui em cima, ó, as respostas que ele me pediu. Então, primeira pergunta. Qual a medida do BC? O BC é igual ao M mais o N. Então, o BC é M mais N. Então, o BC é igual. O M, vale 4. E o N vale 4 raiz de 3. Pessoal, acaba aqui, não dá para fazer mais nada. Tudo bem? Então, está calculado o BC. Ele também pediu o AC. O AC já foi calculado. Então, vou colocar aqui, ó. O AC é igual
ao y, e o y dá 4 raiz de 6. Para terminar, ele pergunta se o triângulo é retângulo. Como eu disse, uma maneira seria somar os ângulos A, B e C. Eu vou fazer isso daí então, tá? Para responder a última pergunta. Então vamos lá. Do triângulo ABC, o que eu sei? Que o ângulo em A, vamos lá. O ângulo em A mais o ângulo em B, quando eu coloco o circunflexo em cima da letra maiúscula, eu estou indicando o ângulo. Tudo isso tem que ser igual a 180. Bom, o ângulo em A vale 60. Opa, o ângulo em A eu não sei quanto que é, né? Desculpa, é o que eu quero descobrir. O ângulo em B vale 60. O ângulo em C vale 45. Tudo isso é igual a 180. Lembrando que para que o triângulo seja retângulo, o ângulo A tem que valer 90 graus. Então, o ângulo A é igual a 180 menos 60 menos 45. Então, estou isolando a letra A. Para efeito de cálculo, eu não preciso ficar colocando indicativo de graus, tá? Posso fazer isso só na resposta. Então, vamos lá. O ângulo A é igual 180 menos 60 dá 120. E 120 menos 45 vai dar exatamente 75 graus. Portanto, o triângulo ABC não é retângulo. Porque para ele ser retângulo, lembrando, ele precisaria ter um ângulo de 90 graus. E com isso, pessoal, concluímos concluímos a resolução do exercício 14, tá bom? Que eu sei que é um exercício mais longo. Valeu, pessoal!